Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida neste início de dia, começo de semana, hoje dia 30 de março. Que bom estarmos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. É a oportunidade que você tem de abrir os ouvidos da alma, do seu coração, para receber a palavra de Deus. Nesse momento, você terá a oportunidade de ouvir outra vez o pastor Antônio Júnior e você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor Adesolto, filho aqui da cidade, da nossa terra natal, Campina Grande. Portanto, continue conosco. Mas antes, eu quero fazer uma oração e convidá-los para que juntos intercedamos pelo nosso país. Os dias são maus, os tempos são difíceis, os dias são trabalhosos, cada dia que amanhece, semana após semana, mês após mês, nós amanhecemos o dia ouvindo notícias que nos estarrecem, que nos deixam tristes, abatidos, diante de tantos escândalos. Cada dia nós ouvimos histórias que realmente nos deixam impactados, nos chocam, nos entristecem. Por isso, nós vamos levantar um clamor agora por nossa pátria, por nossa nação. Pai, nesse momento, nós queremos elevar o nosso pensamento ao trono da graça, porque Tu és o Senhor que contempla os maus e os bons, e do alto da Tua morada vês todos os moradores da terra. E nesse momento eu quero Te apresentar, em especial, a nossa nação, a nossa pátria, o nosso país. Meu Deus, tem misericórdia da nossa nação brasileira, diante de tantos escândalos. Este ano que será um ano de eleição, em que se aproxima a escolha dos governadores, deputados, senadores e para a presidência da República, eu te peço em nome de Jesus, que Tu estendas as Tuas mãos de misericórdia sobre a nossa nação. E eu te peço também que o Senhor ponha no coração dessas nossas autoridades temor e tremor. Portanto, a Tua palavra nos diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que Tu contemples a nossa nação com Teu olhar de misericórdia. Ouve, portanto, o nosso clamor e a nossa oração nesse momento em favor da nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor Adesolto e em seguida você terá a oportunidade de ouvir o pastor Antônio Júnior outra vez. Pai, eu quero Te louvar, tocar Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória. Diga aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. Não importa, e não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti.
Você já teve aquela sensação de que é como se você conhecesse aquela pessoa há muito tempo? Você tem um nível de intimidade tão grande que você pensa que já é amigo dessa pessoa, ou conhecido dessa pessoa há tempo. Eu sempre tenho essa sensação quando a gente faz as viagens. Quando a gente é acolhido, hospedado em alguma casa. A gente tem essa sensação. Rapaz, parece que eu sempre lhe conheci. E eu penso que é justamente esse termo aqui que João vai usar. Quando ele diz, ao amado Gaio, é como se ele dissesse assim, o amor que existe em você é o amor que existe em mim, o amor de Deus. E isso nos faz ter uma conexão tão forte, que não é uma conexão carnal, é uma conexão espiritual. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, ele diz, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Filipenses capítulo 1, versículos 7 e 8, Paulo diz, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranháveis afeição de Cristo Jesus. Então, esse amor aqui, a quem eu amo, a quem é o amado de Deus, o que João está expressando aqui é que esse amor, ele não é construído pela conveniência. Ele não é construído pelo que a pessoa me favorece e eu favoreço a pessoa. Esse amor aqui ele é bem mais profundo, porque a causa deixa de ser a minha percepção pessoal, para ser a percepção do ministério, a percepção do Evangelho, a percepção do avanço do Evangelho. Entenderam, irmãos? O amor aqui é o propósito que nós temos. É o alvo que nós devemos alcançar. E não os detalhes que a gente às vezes percebe e faz com que a gente não tenha comunhão uns com os outros. Esse amor aqui, ele é um amor que ele é frutificado num coração convertido. Que faz com que a gente então entenda que o perdão não é um esforço meramente humano, mas é algo espiritual que frutifica no coração, porque ele já não pertence mais ao mundo e pertence a Deus. E esse coração inclinado ao divino, a Deus, é um coração que expressa o amor, que consegue perdoar, que encontra facilidade na convivência, porque o alvo estará sendo sempre Cristo e a causa de Cristo, o Evangelho. Amém, meus irmãos? Mas essa conexão que João está dizendo aqui, ela é pavimentada por uma coisa muito importante, a verdade. Então você entende porque às vezes o conchavo, a identidade, ele pensa igual a mim, ele tem os mesmos gostos qual o meu. Isso não faz sentido quando o amor aqui, esse amor espiritual, e esse amor espiritual faz com que você não veja esses detalhes que eu estou falando, mas veja aquilo que é a verdade. Por isso que João expressa, amado na verdade. Ou seja, o que pavimenta o caminho do amor é nós conhecermos a verdade. E isso é interessante. E isso faz todo sentido. Porque na verdade nós colocaremos não algo imposto, mas algo que deve ser vivido. E se não é imposto, mas é algo que deve ser vivido, o coração convertido terá facilidade em viver essa realidade. Então, pelo fato de Gaio andar na verdade, ser um crente, João o ama porque o amor de Deus habita em ambos. Ambos se amam porque andam na verdade. Então, a mensagem para nós, a igreja, é muito clara. Nós
conseguiremos amar uns aos outros se nós começarmos a andar na verdade. É por isso que faz o sentido todo trazermos essa série para a meditação, porque esse é o objetivo. É compreendermos, entendermos, absorvermos a verdade. E quando a verdade é absorvida, entendida, compreendida, vivida, consequentemente, a nossa opinião, baseada muitas vezes na natureza caída, ela se desfaz, porque a verdade é muito mais robusta e eterna do que as nossas próprias opiniões, balizadas no nosso próprio querer ou na nossa natureza pecaminosa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Fechado, então, esse entendimento do presbítero e do amor, que aqui João coloca nesses dois primeiros versículos, melhor, nesse primeiro versículo, no versículo 2, a gente vai entrar no que eu chamo de prosperidade integral. Na época de João, as cartas gregas quase sempre começavam com uma fórmula de saudação que se chamava votum, ou seja, voto de saúde. Era o equivalente ao nosso espero que esta carta te encontre bem. Já leram sobre isso? Já receberam uma carta? Espero que essa carta te encontre bem. É uma frase que se usava normalmente quando se escrevia uma carta. João usa então uma estrutura padrão da época. Só que esse padrão de escrita de João, ele vai balizar ela com um significado cristão. Ou seja, ele utiliza de algo corriqueiro, ou seja, espero que essa carta te encontre bem, de saúde. Só que aqui ele vai colocar uma estrutura cristã. Ele não está apenas sendo educado, mas ele está expressando um desejo genuíno, verdadeiro, de um pastor para com um amigo. De um presbítero para com uma pessoa que ele ama. De um apóstolo que anda na verdade para uma ovelha que anda na verdade. Então ele vai expressar esse desejo íntimo e genuíno, verdadeiro. Quando ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então João estabelece uma relação interessante entre três áreas. A primeira delas, as circunstâncias externas, ou seja, todas as coisas que nos rodeiam, todas as coisas que estão ao nosso alcance. 2, o corpo, em relação à saúde. E 3, o espírito. Ou seja, 3 circunstâncias, 3 áreas da nossa vida. Amém? E aí ele fala sobre essas 3 circunstâncias, ou essas 3 áreas. A externa, todas as coisas, o corpo, a saúde e a alma. E aí ele lança o entendimento de um equilíbrio, diferentemente do gnosticismo. Lembra a gnose, o conhecimento, o entendimento? Eles tinham, alguns desses gnósticos, eles falavam que o corpo era mau, mas o espírito era que era bom. Ele fazia essa dualidade. E João vai dizer: não existe isso. Todas as áreas, todas elas foram renovadas. Todas as áreas foram salvas. Todas as áreas foram regeneradas. Então João mostra que Deus se importa com o ser humano como um todo. E é interessante perceber que, o que a Bíblia diz para que a gente tenha cuidado? Não seja bebarrão, não seja glutão, não é assim? A gente evita coisas químicas que nos fazem mal, por exemplo, como um cigarro, que tem mais de 400, não sei se é 1000 ou 400 substâncias cancerígenas, e por aí vai. Percebam então que no Evangelho a redenção ela é completa.
completa. Deus se preocupa com o todo. E a prioridade, nota então a ordem inversa do pensamento moderno hoje, as pessoas querem que a alma esteja bem e as finanças e a saúde estejam também bem. Aí João diz, quero que o seu exterior reflita a saúde que já existe no seu interior. Andar na verdade frutificará no nosso coração o entendimento e a comunhão para com os irmãos, e isso faz bem para o nosso corpo. Orar faz bem para o nosso corpo. Vir ao culto faz bem para o nosso corpo. Porque para a alma você já sabe o que faz. Para a mente você já sabe o que faz. Mas também faz bem para o corpo. Existem na medicina as chamadas doenças psicossomáticas. Existem na medicina indícios de que uma vida desregulada, tanto mentalmente como fisicamente, lança gatilhos para doenças mentais e doenças físicas. Veja que uma vida de oração, de meditação, isso vai fazer bem até para o nosso organismo. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que João tem esse desejo, né? João quer que a vida de Gaio, ou seja, aquilo que está no seu interior, reflita no exterior. Agora, esse versículo também, ele foi mal interpretado pelas igrejas ou pelos movimentos que a gente conhece como teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela se baseia em 3 pilares que definem-a. O primeiro pilar é de que você deve ser rico ou próspero financeiramente. O segundo pilar é que você tem que ter saúde plena. E o terceiro é que você deve confessar tudo positivamente. Então, a teologia da prosperidade não tem uma definição em si, mas tem esses 3 pilares. Quando você vê alguém falando que você tem o direito, reivindica o direito de ser rico, porque Deus conquistou na cruz do Calvário o direito que Ele é dono do ouro e da prata, esse é um dos pilares da teologia da prosperidade. Se você dizer assim, olhe, ore ao Senhor, porque Ele levou sobre si no madeiro as nossas doenças, as nossas enfermidades, você tem o direito de ter saúde, reivindique isso. É o outro pilar da teologia da prosperidade. E se você ouvir alguém dizendo assim, você pergunta para ele, você está bem? Aí a pessoa está com uma dor de cabeça. Aí ele diz assim, eu estou bem, estou curado. E a dor de cabeça lá. Eu já vi muitas vezes, muitas. Eu tenho até dificuldade, às vezes, quando eu vou conversar com alguém dessa matiz da teologia. Porque eu fico pisando em ovos, né? Está sendo transmitido aqui, mas não, meu irmão vai compreender. Eu tenho um irmão que ele é pastor nessa matiz de teologia da prosperidade. Quando ele vai lá para casa, eu fico pisando em ovos, pastor Bosco, para conversar com ele, porque eu cometo, digamos assim, né, um erro o tempo todo. O erro o tempo todo. Como eu também percebo na conversa dele. Eu também percebo na conversa dele. A história é bem assim, ó. Eu vou usar um exemplo genérico, tá certo? Exemplo bem genérico. Quando Maria Cecília for casar, espero que ela case, aleluia. Espero que ela encontre um homem de Deus, né? Espero que ela tenha a mesma sorte que Maria Clara. Eita! Eu espero que ele seja um homem temente ao Senhor, trabalhador e macho. Não macho de machismo, mas macho de macheza. Entendeu? Quando você vai conversar com alguém da teologia da prosperidade, a primeira coisa que ele vai querer saber do candidato é se ele ganha muito dinheiro. Qual é o curso que ele faz? Quem é o pai? No sentido financeiro e não de caráter. Então essa é a diferença enorme entre o que João escreve aqui como a verdadeira prosperidade, o verdadeiro entendimento, contra o que está aí na teologia da prosperidade. E por que esse texto
sendo interpretado pela teologia da prosperidade, é um erro exegético. Porque o que João expressa para Gaio é um desejo e não uma promessa. João não está dizendo que ele vai ser rico, ou ele vai ter saúde plena. Ele está desejando que ele esteja em plena saúde. Não é diferente? É um desejo, não é uma promessa. Então João está fazendo um voto a um amigo, e não ditando uma lei universal de que Deus é obrigado a dar riqueza ou saúde a todos. Outro foco é o testemunho. João quer que Gaio tenha saúde e recursos para continuar exercendo o testemunho, que é o tema, da carta. A prosperidade aqui serve ao reino, não ao luxo pessoal. Então, quando nós desejamos saúde para as pessoas, é para que ela continue a viver para o Evangelho. Amém? É o que faz sentido. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é essas coisas? Comer, beber e vestir, as nossas necessidades. Busque o reino de Deus e todas as necessidades serão supridas. Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, Paulo diz a Timóteo: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, esse equilíbrio entre corpo e alma. Paulo, ele não está dizendo aqui que o exercício físico não deve ser feito. Deve ser feito. O que ele está dizendo aqui é que há pouco proveito, porque mesmo exercitando, mesmo sendo forte, um dia você vai morrer. Mas a vida piedosa, oração, meditação, culto, essa vida é para a eternidade. Por isso que ele diz que o exercício piedoso é mais importante, porque é eterno. Ou seja, meus irmãos, concluindo o que ele está dizendo a Gaio aqui. João está dizendo: Gaio, sua vida espiritual é vibrante e saudável. Meu desejo é que a sua saúde física e as suas tarefas diárias estejam em harmonia com essa beleza que já vejo na sua alma. E aí, irmãos, a partir do versículo 3, a gente percebe que João vai eclodir a verdade interior. Ou seja, essa verdade que está na vida de cada um de nós, crentes, ela vai aparecer. Olha que coisa maravilhosa. Ela vai aparecer, ela vai eclodir. É essa ideia, não é clichê não, é essa ideia. O que está no seu coração, isso vai aparecer, isso vai eclodir. Por mais que você se esforce a fingir algo, a esconder algo, mais cedo ou mais tarde isso vai eclodir. Vamos ficar devendo a continuidade e a conclusão desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma vez o cantor A.D. Souto. E até amanhã, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis, consagrado que sou. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida, entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a tua
Jesus, só igreja, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.